Estamos de volta com o segundo bloco do Flu Entrevista, mais uma vez, canal 12 da operadora Sim TV. A retransmissão é simultânea através do portal O Fluminense e a retransmissão em áudio através da Rádio Fluminense na 540M, além também do On Demand no YouTube. Estou conversando aqui hoje com a escritora, professora de literatura português, Karine Aragão, que é gonçalense, niteroense. É um laço de amor entre as duas cidades, né? Vai e volta. Nasceu aonde? Fala pra gente. Nasci em Niterói. E mora em São Gonçalo. Moro em Niterói. E mora em Niterói. E o amor é o quê? São Gonçalo, como é que surgiu? Eu tive que voltar para lá há uns 10 anos, e aí precisei voltar para Niterói porque meu trabalho foi todo aqui, minha faculdade tudo aqui, então a distância, a gente que vive esse vai e volta, engarrafamento, é uma loucura. Leia-se vida de professora, né? Minha mãe é professora, vida eu sei de professora, vida de estudante, é Gávea, é Tijuca, é uma loucura. E aí aqui fica muito mais perto, né? Mais prático, e eu trabalho no Abel, então para essa locomoção é facilitada. Falando então aqui, Karine, terminamos o primeiro bloco falando da versão online da primeira versão, né, do Teia dos Sonhos. Você estava falando que tinha correspondências de outros estados, pessoas mandando relatos, também feedbacks do livro. Como é que foi isso? As pessoas se identificaram, estavam passando por um problema semelhante? Sim, foi uma surpresa para mim. Lá no Wattpad a gente tem um espaço, que são mensagens inbox. E eu me deparei com algumas pessoas me dizendo que procuraram sobre depressão na adolescência no Google, no buscador, e apareceu o livro, porque eu tematizo isso, e elas me colocando, assim, casos bem diferentes. A maioria diz que procurou o livro para mostrar para os pais que aquilo que ela estava sentindo não era frescura, que não era invenção. Porque existe esse mito também, né? A tristeza do jovem é frescura, é surto, aquele nada velho. Sério. Não tem nada para estudar, vai fazendo alguma coisa. Falta do que fazer. Falta do que fazer, quer dinheiro. E acho que se resolve. E acha né? que resolve. E aí, vários relatos de vários estados. Isso, de certa maneira, te encorajou a fazer a publicação física? Me encorajou, assim, quando a gente recebe um feedback de tão longe, quando você alcança uma pessoa que você não esperava, que nem faz parte do seu círculo, do seu meio, dá uma coragem para falar, eu estou no caminho certo. Acho que eu... Em média, você recebe quantos e-mails assim, para a gente tentar ter uma ideia dessa relação da proporção entre os jovens? Semanalmente eu chego a 25, 30 mensagens e eu respondo. E ela responde em um livro que ainda está na pré-venda, né? Ou seja, tem aí um assunto totalmente tendo a carência de se debater. Uma coisa que eu te pergunto é o seguinte, por um lado tem o jovem que pode estar nessa perspectiva da depressão, do suicídio, mas por outro também tem a pessoa que vai vivenciar esse suicídio, né? Um parente que vai estar ali vivenciando. Não existe preparo para nenhum dos lados, né? Não, com certeza não. Acho que a gente nunca está preparado para perder, que dirá dessa forma. Então, assim, até o livro não dá para ser um manual de como você se preparar, a intenção não é essa, mas é gerar uma reflexão a partir disso, de fazer pensar, pelo menos. Júlia e Laura, sim, elas se separam, Bernardo fica na história como? Dá para adiantar alguma coisa? Vamos adiantar, vai mantendo um mistério. Olha, não é spoiler não, hein, gente? Com autorização aqui da autora, tá? Bernardo fica na história próximo, muito próximo à Júlia. Vai ser um dos questionamentos da Júlia também, né? Será que ela pode, nesse momento, entrar no romance com o Bernardo sabendo que a Laura era apaixonada por ele? Quando você deu vida a esses personagens, você vivenciou esse medo também? Como é que é para você estar escrevendo? Que é composição também, né? É arte. É composição. Dá um medo, assim, dá medo porque quando você acaba de definir os personagens, você vê muito de você nos personagens, e aí dá aquela aflição, meu Deus, será que as pessoas vão saber que essa é a minha característica, ou acontece dessa forma? Aí depois você relaxa porque ninguém sabe, na verdade. Tudo coisa da nossa cabeça mesmo e tal. Essa mistura. Mas quando chega ao ponto, em algumas questões mais sérias, mais graves, como por exemplo momentos cruciais do livro,
no suicídio, rola um friozinho na barriga, você fica com peninha do personagem, você tenta passar uma borracha ou não é isso mesmo? Rola um sadismo assim é isso que tem que ser? É isso que tem que ser. Acho que eu sou dura, de repente, com os personagens. Eu coloco ele em situações ruins, não ruins, mas conflitantes. Potras para decidir realmente. Você tem mais 4 livros, tem Clarice Lispector no meio, tem Escritor Profissional 2, Poesia e Crônica. Sim. Qual que mexe mais? Livro mexe sempre, mas com você, Sempre. Como é que foi isso? Entre esses, assim, dos que mais mexe, com certeza a Teia dos Sonhos, que é o primeiro romance solo, eu tenho um carinho especial por ele. Tirando a Teia dos Sonhos, eu acho que fico com o da Clarice Lispector, que foi a publicação da minha dissertação de mestrado. Tem todo um envolvimento de vida aí, né? Tem todo o envolvimento de vida. Eu sou realmente fã de carteirinha da Clarice Lispector. Então, eu gosto muito das cartas, adoro esses textos em primeira pessoa. Então, eu tenho um carinho muito grande por ela. Assim, tenho um carinho grande por toda a fase do mestrado e do que resultou o livro. Falando como educadora, Karine, a gente está vivendo agora uma reformulação do ensino médio. Sim. Como é que está isso para você? Como é que você, enquanto professora, enquanto profissional da área, visualiza essa questão na conjuntura do Brasil? Sim, eu te confesso que eu ainda não peguei todo o plano reformulado e analisei para dar uma opinião fechada sobre ele. Mas, de modo geral, eu vejo que o ensino de arte, sociologia e filosofia e educação física precisam constar. Como fundamental. Como fundamentais. Eu acho necessário, porque a gente tem essa preocupação de formar seres pensantes. O ensino integral, ele garante mais chances do jovem se canalizar para caminhos bons na vida? Depende de como é feito. Acho que depende muito de toda a atuação do colégio em relação a isso. Ensino integral ainda vai ser algo novo, então a gente precisa testar. Assim, não vai haver um plano que funcione de imediato. De imediato, a gente precisa ver como vai ser para reajustar, e eu acho que isso é completamente passível. O que eu não concordo é deixar de fora matérias de humanas. Tão que importantes, são fundamentais. Né? Exatamente. E uma coisa que eu divido com você, uma opinião minha, que para se ter o ensino integral, ele precisa ocorrer de uma forma material também, porque a escola ela precisa ser reestruturada, talvez. Sim. A escola ela precisa ser repensada em sua matéria, porque precisa de um anfiteatro, precisa de uma piscina, precisa de uma quadra poliesportiva para agregar. Eu estou falando de escola pública, né? Porque a gente vê que o estudante geralmente da escola pública quase não tem esses espaços garantidos ali dentro, no dia a dia. O ensino integral não pode ser só um constar de horas. Para ele dizer que é integral não significa só que ele fica determinado tempo dentro da escola, mas o que ele faz dentro da escola. Eu acho que isso é a diferença. A gente tem ainda no Brasil uma deficiência. Na sua opinião, existe ainda o analfabetismo funcional? O aluno que vai sendo aprovado, e ele vai tendo deficiência na interpretação do texto, e ele vai tendo ali algumas pedreiras que o impedem de seguir uma vida acadêmica, por exemplo? Sim, acho que sim, porque a prioridade que a gente tem hoje, devido ao ensino, é passar de ano. Então, às vezes, o fundamental é que você passe, que você avance de ano, e não necessariamente a sua formação nesse ano. Que é uma meta, né? Passar de ano. Exatamente. Parece que o aluno deixa de ser aluno para ser cliente, né? Para ser cliente. Ou para ser robô, né? O que ficou da internet Exatamente. Desde ontem, o que mais apareceu, o discurso que eu concordo, é que quando você tira essas matérias, sociologia, filosofia e afins, você forma robôs que estão destinados a chegar ao vestibular e passar. Como você falou, são as matérias de humanas, né? Que vai trazer um olhar bem humanitário para o ser humano que, de repente, já está à margem de políticas públicas ali, e ele vai descarecer ali de uma série de acessos, artes, educação física e outros que podem ali inibir essa sensibilização de um ser humano, criando uma couraça ali, né? Como educadora, me interessa mais que o aluno saiba agir com ética no dia a dia do que ele saiba o que é uma oração subordinada. Falando do livro, 5 de novembro, essa é a data? Essa é a data, 5 de novembro, às 17 horas. 5 de novembro, 17 horas, na EDUF. Na EDUF. Miguel de Frias, convida o povo então, porque a tela é sua, a TV é sua também.
Eu gostaria de convidá-los para o lançamento de A Teia dos Sonhos, que será no dia 5 de novembro, às 17 horas, na EDUF Miguel de Frias. Lá a gente vai ter um bate-papo bem legal sobre as questões que aparecem no livro. E a pré-venda já acontece. Quem conseguir comprar na pré-venda tem um desconto bem bacana e pode pegar o livro no dia, autografado por mim, para uma conversa. Olha, tem bate-papo, tem lançamento do livro e o principal, poder colocar esse assunto de maneira tão transparente e honesta. Por fim, Karine, os alunos se interessam bastante. Os pais, existe aí já uma reação dos pais para conseguir se inserir nesse processo? Existe porque eles estão preocupados com o que os filhos estão lendo. Principalmente quando a gente fala de um tema polêmico, eu estou lendo um livro sobre suicídio, aí já desperta a luzinha, calma aí. O que você está fazendo? O que você está fazendo? De quem é esse livro? E aí eles têm acesso a essa literatura. Eu me lembrei agora de uma reportagem que eu li do John Green essa semana, dizendo que se fosse pela temática ou se fosse por alguns resenhistas, nem ele leria o livro dele, O A Culpa é das Estrelas. Nossa! Porque saíram várias matérias na época dizendo é um livro que fala de câncer. E aí ele se deparou com a matéria. Já se inibe. Como assim, um livro que fala de câncer? Não é isso. Tua opinião sobre o livro? Isso. A Culpa é das Estrelas? Maravilhoso. Chorei no cinema, chorei lendo. Eu concordo. E falo que concordo porque eu fiquei a madrugada ligado num copo de café imenso para poder ler esse livro e foi de uma tacada só. Agora, eu não consegui ver o filme? Não, porque já é uma adaptação brilhante. Eu gostei tanto do livro que eu vou ser sincero, eu já criei os personagens na minha cabeça. Não quer desmistificar. Exatamente. Acontece isso com você também? Acontece. Eu criei personagem, criei hábitos, sabia até o caninho, a cor que era, que eu criei cores para o caninho do oxigênio, que ela carregava aquele galãozinho, né, a personagem, e eu falei, acho que o livro já me deu. Mas bacana essa sacada do John Green de poder falar isso publicamente, né? Outro que eu sou fã também, adoro a literatura de John Green. E é campeão de vendas também entre os jovens, campeão né? de vendas. Olha, gente, eu conversei aqui com a niteroense, gonçalense, Karine Aragão. Lançamento de livro dia 5 de novembro, na EDUF Miguel de Frias, ali na reitoria da UF, Centro de Artes da UF, 19 horas, entrada gratuita. Você bate um papo também sobre esse assunto tão importante que a gente levou no programa de hoje. Karine, você já deu as formas de contato da venda, né? Sim. Tem forma de contato com você, forma de contato com a editora ou é o mesmo? Comigo, pode entrar em contato pelo Facebook, Karine Aragão. Tem o meu perfil pessoal e tem a fanpage de escritora também, com o mesmo endereço. Está aí na tela da sua TV ou do monitor se você estiver pela internet. O papo de hoje foi esse, A Teia dos Sonhos, abordando de maneira muito pacífica e tranquila a questão do suicídio entre os jovens, mas também entre todas as idades. Karine, obrigado pela entrevista, parabéns, porta aberta, venha sempre. Muito obrigada. Olha, esse foi o Fla Entrevista, estivemos pelo canal 12 da operadora Sim TV, a retransmissão foi simultânea através do portal ofluminense.com.br e o áudio pela a nossa amiga Rádio Fluminense na 540M. Na semana que vem estaremos aqui de novo, continuem conosco, um abraço.